A paz, meus amados irmãos, graças a Deus, nós louvamos e adoramos o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Estamos felizes porque a cada dia temos sido abençoados pelo Senhor com a renovação das Suas misericórdias sobre as nossas vidas, porque sem as misericórdias do Senhor, com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, nós pereceríamos, mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos concede mais este dia de vida para vivermos, mais da sua graça Ele derrama sobre nós, para que possamos continuar firmes e constantes. Muitas das vezes nós mesmos não vamos nos agradar a nós mesmos, mas pedimos ao Senhor a misericórdia para cada dia vencer, para cada dia estarmos juntos com o Senhor nesta jornada cristã, nesta jornada de a cada dia das nossas vidas seguir o caminho do Senhor, trilhar essas veredas santas e estar nos alimentando diariamente com a porção da palavra de Deus. Nós louvamos ao Senhor que hoje nós vamos estar dando início a mais uma das cartas de Paulo. Desta vez, Paulo vai estar escrevendo a sua carta ao seu filho na fé, o Timóteo, que ele tão carinhosamente assim se declara como o pai dele na fé. Oh, meus irmãos, e esta carta é direcionada a ele como primeira e segunda cartas, e ele tem um grande cuidado com esse jovem obreiro de Deus. Então, assim como Paulo estava preocupado com o evangelho, a propagação do evangelho, também estava preocupado com os discípulos que estavam se levantando, porque eles dariam continuidade à obra do Senhor, para que a obra do Senhor não parasse. Então ele levantou pessoas e preparou pessoas para darem continuidade ao ministério da palavra de Deus. E aqui nós vamos estar lendo hoje uma breve introdução para sabermos o propósito dessa carta de Paulo, essa primeira carta de Paulo a Timóteo. Então nós vamos estar lendo aqui na introdução que Timóteo era o companheiro de trabalho e auxiliar mais querido do apóstolo Paulo. A mãe de Timóteo era uma judia que tinha aceitado a fé cristã e o pai dele era grego. As duas cartas a Timóteo e a carta também a Tito, que vai vir na sequência, são chamadas de cartas pastorais. Essa é a especificidade desta carta, por tratarem dos deveres dos pastores do povo de Deus e os dirigentes da igreja. A primeira carta a Timóteo previne o jovem pastor contra as doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Os falsos mestres andavam dizendo que era proibido comer certos alimentos e que casar era errado. Essas proibições se baseavam na ideia de que o mundo material é mau e de que a salvação se alcança por meio de certas verdades secretas que somente poucas pessoas podem aprender. Essa carta também ensina aos dirigentes da igreja a maneira de fazerem o seu trabalho. E o próprio Timóteo, o apóstolo, dá conselhos que servem para todos os seguidores de Jesus Cristo. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, como está escrito no capítulo 6, os versos 11 e 12 desta mesma carta que vamos estar dando início à leitura agora. Que cuidado, né, irmãos? Nós louvamos a Deus porque este irmão tão experiente estava dando conselhos e direção aos jovens pastores, aos jovens dirigentes e que serve para nós até os dias de hoje, porque a palavra do Senhor é assim, vai se renovando. Amém, meus irmãos? Então vamos estar lendo hoje os 3 primeiros capítulos de 1 Timóteo.
Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança, escreva a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que elas parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a nossa missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas foi por esse motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que o aprendessem a não blasfemar mais. Capítulo 2. Em primeiro lugar,
peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos, e eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva, e não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a vocês, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer
como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Aleluia, glória a Deus. Esta é a verdade e o fundamento da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo, o Deus conosco, que tomou a forma do ser humano, habitou entre nós, sentiu e sofreu as nossas dores, e isso tudo diante de uma multidão de testemunha, anjos, aprovado pelo Espírito de Deus, e todas as nações reconhecem e vão reconhecer, todo joelho vai se dobrar e todo olho verá o nosso Senhor Jesus, que foi levado para a glória, está sentado à destra de Deus e há de voltar para nos buscar, assim como ele nos prometeu. Glória a Deus, irmãos, nós adoramos o nome do Senhor pelo privilégio desta verdade que nos foi revelada. Aleluia! E que o Espírito Santo de Deus assim revele a cada coração neste dia, porque o nosso fundamento de verdade, a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, meus irmãos, graças a Deus por esse momento na presença do Senhor. Graças a Deus porque temos o nosso Deus como a nossa firmeza, a nossa coluna da verdade. Aleluia! E que Deus abençoe seu dia, seja um dia de bênção, um dia de vitórias, que o Senhor seja contigo, com a sua família, no nome precioso de Jesus. Não esqueça de dar um like, de curtir, não esqueça também de colocar um comentário, um versículo que te chamou a atenção e que o Senhor vai nos aperfeiçoando, assim como Paulo, nesta carta intitulada Carta Pastoral, porque ele dá vários conselhos ao seu filho na fé, ao Timóteo, para que possamos estar também nos aperfeiçoando, sendo homens e mulheres dedicados ao Senhor, que tenhamos um bom testemunho diante dos homens e principalmente diante de Deus. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele, a paz do Senhor para todos.